trabalhos e mais trabalhos, é a dieta mais pesquisada da literatura, que tem um corpo de pesquisa bem robusto. Sejam muito bem-vindos a mais um Efeito La Capra. Nós levamos conteúdo nutricional associado à neurociência para o seu emagrecimento, para que você permaneça magro. Hoje a gente vai dar início a uma série de aulas em que a gente vai falar sobre tipos de dieta, certo? Hoje falaremos da dieta low carb. O conceito de dieta low carb, o que ela é, como ela funciona, quais são os prós, quais são os contras e qual é a nossa opinião a respeito deste tipo de dieta. Lembrando que a gente é adepto de estratégias alimentares otimizadas. Estratégias alimentares são diferentes de dietas específicas. Mas a aula de hoje será sobre low carb. O que seria então a dieta low carb? O que quer dizer? Low carb é uma sigla em inglês de baixo carboidrato. Então são pessoas que fazem uma alimentação baixas em carboidrato. Mas espera aí, como é que isso funciona? É baixa com relação a quê? Né? Se estabeleceu que dieta low carb, ou seja, baixa em carboidratos, tem um parâmetro na dieta preconizada para a quantidade de calorias para uma pessoa específica, certo? Então, se uma pessoa tem como, por exemplo, uma dieta de 2.000 calorias e o carboidrato nessa dieta perfaz aproximadamente 50%, você diminuiria a quantidade de carboidratos desta dieta específica. Mais recentemente, uma evolução de entendimento dessa dieta seria tabelar mais ou menos o quanto é que essa pessoa faria de ingesta de carboidratos para perfazer aquela quantidade de caloria específica. Por exemplo, se eu tenho que comer 2.500 calorias para me manter todos os dias, 35% aproximadamente eu colocaria na forma de carboidratos, eu ingeriria como carboidratos, certo? E o resto seriam proteínas e gorduras para poder perfazer a quantidade de calorias. Então esse é o entendimento mais moderno atual. É só isso? Não, é muito mais do que isso. Vamos entender então essa dieta low carb? Vamos entender como é que ela surgiu, como é que ela apareceu e por que hoje ela perfaz aí um maior nível de evidência dentro da questão do manejo das estratégias alimentares, da proposta de se manter num peso saudável, num peso adequado e levando também ao emagrecimento e manutenção do peso perdido, certo? Um grande número de adeptos dessa dieta tem surgido ao longo dos últimos anos e com resultados muito satisfatórios com relação aos índices de saúde, principalmente ao que diz respeito ao perfil sanguíneo desses indivíduos. O que acontece com a glicemia, com o colesterol, com os triglicerídeos e também marcadores anti-inflamatórios. Para entender a dieta low carb, a gente deve retornar ao conceito de nutrientes, entendendo que os alimentos são compostos de nutrientes que nós dizemos que são macronutrientes, porque a gente precisa numa grande quantidade, que são eles proteínas, carboidratos e gorduras. E também de micronutrientes, o termo micro se refere à quantidade que nós precisaríamos para esses alimentos suprirem as necessidades de vitaminas e de minerais. Entendendo então que esses nutrientes, macro e micronutrientes, são necessários para que a gente mantenha a nossa saúde, mantenha o corpo funcionando, mantenha um funcionamento adequado do nosso organismo, a partir desse momento a gente vai entender o conceito de energia e de nutrientes. Por quê? Porque nós precisamos de energia para poder o nosso corpo se manter vivo, mas nós precisamos também desses nutrientes. E essa energia é fornecida por alguns macronutrientes, dentre eles proteínas, carboidratos e gorduras. Lembrando que os energéticos são considerados os carboidratos e as gorduras. As proteínas são consideradas elementos da nossa alimentação para construção de tecido, são os bloquinhos, os tijolinhos construtores do nosso organismo, que são compostos de aminoácidos. Entendendo então esse termo de energia, como é que a gente mede energia? Através das calorias.
Todo mundo aí já deve ter ouvido falar em uma dieta calórica ou uma dieta menos calórica, quantas calorias você ingere, quantas calorias tem um determinado alimento. E essas calorias, elas representam um valor calórico total da nossa necessidade diária, que é o famoso VCT, o valor calórico total de uma alimentação, que é o necessário para a gente se manter vivo. Quando a gente se refere a uma dieta de cerca de 2.000 calorias, da onde surgiu esse valor de 2.000 calorias, né? Para um indivíduo com um peso médio de 70 quilos, 2.000 calorias, de 2.000 a 2.500 calorias, seria o tanto de energia necessário para manter esse indivíduo vivo, de energia. Só que essa energia, ela pode ser fornecida, como nós acabamos de ver, de diferentes formas, com diferentes alimentos, diferentes substratos energéticos. Além, então, desse teor energético, nós temos os nutrientes, e nós temos também os nutrientes essenciais e os não essenciais. Nutrientes essenciais são aqueles que nós, de fato, precisamos através da alimentação, porque o nosso corpo não consegue fabricá-los sozinho. Nós temos aminoácidos essenciais e nós temos também gorduras, lipídios, ácidos graxos, que são essenciais, que o nosso corpo precisa obter através da alimentação. Com esse conceito de calorias, algumas diretrizes começaram a ser postuladas ao longo do século passado. Dentre elas, o conceito da pirâmide alimentar. Muitos de vocês já devem ter ouvido a pirâmide alimentar, que em meados de 1970 começou a ser divulgada principalmente nos Estados Unidos, onde ela surgiu, né, postulando a ideia de que nós deveríamos ter uma ingesta alimentar com cerca de 50% a 60% do valor calórico da nossa alimentação proveniente de carboidratos, cerca de 30% da nossa alimentação proveniente das gorduras e 15% da nossa alimentação proveniente das proteínas. Dividindo então em percentual aquele total energético de 2.000, e a partir desse momento nós vamos considerar 2.000 calorias, inclusive porque esse valor é o valor que aparece no rótulo dos alimentos, que vocês já devem ter visto as informações nutricionais nos rótulos dos alimentos. Tem lá uma parte daquela tabelinha que apresenta o VD, percentual do valor diário. O que significa aquilo? Quanto que nós estamos atingindo comendo aquele alimento que vem dentro daquela embalagem que apresenta esse rótulo com relação às nossas necessidades diárias. Com isso, o que vai acontecer? Se eu tenho uma alimentação, uma dieta de 2.000 calorias, imaginando que eu tenho que ter 50% a 60% dessas calorias provenientes dos alimentos que contenham carboidratos. Quem são os carboidratos? Tubérculos, cereais, leguminosas e também os alimentos que a partir de então começavam a despontar, que eram os alimentos refinados, a partir das farinhas de determinados alimentos, como a farinha de trigo, a farinha de mandioca, a farinha de milho. Esses alimentos então deveriam perfazer a base da pirâmide alimentar, compondo cerca de metade da nossa alimentação. Numa dieta de 2.000 calorias, 50% a 60% estaria sendo representado por 1.000 a 1.100 calorias provenientes desses alimentos. Mas nós sabemos que esses alimentos, eles não fornecem energia da mesma forma. Proteínas e carboidratos oferecem 4 calorias por grama, enquanto as gorduras oferecem 9 calorias por grama de alimento. Então nós sabemos aqui que gorduras são mais energéticas que proteínas e carboidratos. Considerando então que a recomendação era de que nós tivéssemos cerca de 50% a 60% de carboidratos na nossa alimentação, quando surge a alimentação, a proposta de fazer uma redução de carboidratos, daí a dieta low carb, baixa em carboidrato, o que teria que ser feito então? Teria-se que reduzir essa quantidade de carboidratos do percentual total de calorias da nossa alimentação.
Isso significaria que a distribuição percentual, e aí nós estamos falando de porcentagem, vai passar a ser diferente na nossa oferta de energia. Eu posso continuar comendo 2.000 calorias, que seria a minha necessidade energética para me manter vivo, energia, porém com uma distribuição percentual das calorias, da energia vinda de alimentos, só que de diferente forma, não mais de carboidratos, metade dos carboidratos, mas fazendo um ajuste do percentual desses macronutrientes. Isso nos levaria então ao conceito de low carb, que é definido por uma dieta moderada em carboidratos, perfazendo 45% do teor de energia, do valor calórico total da nossa alimentação. Uma dieta low carb com alto teor de gordura seria então uma dieta que teria cerca de 26% de carboidrato ou até menos, o que representaria aí cerca de 130 gramas de carboidratos. Ou ainda uma dieta very low carb, ou seja, de muito baixo carboidrato, que seria até considerada uma dieta cetogênica, onde a porcentagem de energia vinda desses carboidratos seria representada apenas por 10% da nossa alimentação, cerca aí de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia. Daí que vem o termo low, porque é low em relação a quê? Isso a gente pode resumir da seguinte forma, quer dizer, o termo baixo em carboidrato, qualquer coisa poderia ser baixo em carboidrato, desde que na percentagem ele fosse menor do que os outros, né? Mas não é bem por aí. O que a gente realmente vê é que existem patamares, né? Existem níveis de redução do carboidrato e, se não há o desejo de perda de peso, você tem que equiparar a quantidade de energia. Como é que eu vou aumentar a quantidade de energia se eu estou retirando justamente um conteúdo que é energético? Bom, eu preciso colocar algum outro. Como é que eu faço isso? Então eu tenho que pensar nos 3 grupos. Eu posso aumentar um pouco a proteína, posso aumentar um pouco a gordura, desde que eu reduza um pouco o carboidrato, né? Se eu tenho uma dieta com 55% de carboidrato e eu quero reduzir ela para 45%, 40%, 35% ou 30% de carboidrato, percentualmente eu vou ter que aumentar as proteínas e as gorduras. Isso vai depender da estratégia que se quer naquele momento para que a pessoa obtenha a mesma quantidade de energia que ela quer, caso ela não queira perder peso. Porém, quando a gente fala de dieta, né, e aqui o maior interesse é perda de peso ou para permanecer magro, né, a estratégia tem que vir acoplada, né, a esse entendimento. Quer dizer, se eu quero reduzir, eu preciso reduzir realmente. Então vamos supor que hoje eu faço uma alimentação comum, alimentação usual, que gira em torno de 55% a 60% de carboidratos. Uma alimentação de todo dia, com arroz, feijão, carne, salada, batata, cenoura, né, salada variada com alface e tomate. Isso daí pode perfazer em torno de 55% a 60%, né, de carboidratos. Como é que eu faria isso daí? Reduziria os alimentos que contêm a maior quantidade de carboidrato, correto? Sim, aí vai depender da estratégia de cada indivíduo para aquela abordagem. Lembrando que a gente não precisa ter medo de carboidrato, nós, né, entendemos sim que para muitas pessoas a redução do carboidrato é desejável, visto que houve possivelmente um aumento energético da ingestão total de energia para esse indivíduo, né? E a proposta de redução, principalmente de carboidratos refinados, carboidratos provenientes de alimentos ultraprocessados. Vamos entrar então. Para aquele indivíduo que já tem uma doença instalada ou já tem um metabolismo propício para uma redução de carboidratos, como é o caso, por exemplo, de pacientes que têm uma resistência à insulina, de pacientes diabéticos, né? Pessoas que já tenham um repertório metabólico que vai se beneficiar com a redução de carboidratos. Perfeito. Finalizando então a definição de dieta low carb, então seria uma redução dos carboidratos, algo em torno entre 35% e 45%,
Tem uma variante, que seria a dieta cetogênica, que seria abaixo de 35%, desde que esta pessoa consiga fazer a cetose alimentar, e depois a gente pode fazer uma aula sobre cetose alimentar com relação à estratégia que ele quer. Cetogênica. Dieta cetogênica tem que fazer cetose, né? Não basta apenas ela ser baixa em carboidrato, a pessoa tem que entrar no nível de cetose, né? A produção de corpos cetônicos pelo próprio organismo, pela queima de outras coisas que não o carboidrato. Mas vamos lá, então pela definição, redução de carboidratos, algo em torno entre 35% e 45% da quantidade de energia necessária para aquele dia. Mas é muito mais do que isso a definição, né? A gente tem aí também os critérios para poder colocar como é que é feita a alimentação. E agora vamos falar um pouquinho sobre os prós. O que ela faz de bom para essa pessoa? O que ela tem, o que a pessoa consegue de bom com a dieta low carb? Eu acho que uma das principais características dessa alimentação é que, ao passo que a gente aumenta a ingestão, ou pelo menos regula a ingestão de proteínas e gorduras, nós passamos a ter uma saciedade muito maior. Nós já sabemos que o nosso organismo precisa desses nutrientes, são nutrientes essenciais, tanto as proteínas quanto as gorduras, tá? E que quando a gente provê isso ao nosso organismo, ele fica satisfeito, certo? Então essa saciedade ela passa a ocorrer. O outro ponto importante é o controle da glicemia, principalmente para aqueles grupos em que tem uma necessidade maior de controlar a glicemia, certo? E com isso, você consegue ter efeitos até mesmo secundários, tá, a essa proposta alimentar. Você consegue melhorar perfil lipídico no sangue dos indivíduos, né? Por quê? Porque vai passar a utilizar, e se aquela pessoa precisa emagrecer, ela vai utilizar a gordura que ela já tem armazenada. Isso vai mudar o que acontece no sangue dela, certo? Para aquele indivíduo que quer somente a manutenção, né, ele está num peso adequado, não precisa emagrecer, o controle dessa flutuação glicêmica também pode ser desejável, com uma resposta insulinêmica, ou seja, sem picos de insulina, tal qual se teria com uma alimentação com alto teor de carboidratos, porque nós já sabemos também que os carboidratos são os principais, não só ele, mas os principais estimuladores da liberação de insulina. Sim, eu entendo dessa forma também, quer dizer, trabalhos e mais trabalhos é a dieta mais pesquisada da literatura, que tem um corpo de pesquisa bem robusto, né? E com isso a gente consegue traçar muito bem, né? A perda de peso, sim, as pessoas que fazem low carb perdem peso efetivamente. Lembrar que algumas pessoas podem não perder peso e umas pessoas podem perder peso demais com a low carb. Isso sempre é individualizado. Porém, a grande maioria tem este benefício, perda de peso. Segundo benefício, com a quantidade reduzida de carboidratos, bem dito por você, o nosso corpo inteligentemente começa a obter energia da gordura armazenada e com isso ele mantém um nível mais estável de glicemia. Ele não tem picos e vales muito fortes de glicemia ao longo do dia, ao longo do período alimentar ou do dia daquele paciente. Então ele consegue manter isso. Por quê? Porque ele utiliza do mecanismo interno para poder fazer essa regulagem. Ele não precisa exatamente que a pessoa esteja dando a todo momento um elemento de queima para que ele tenha energia, né? E a gente sabe muito bem que quando a gente come carboidrato, especificamente, o nível de glicose sobe muito no sangue. Quando a gente faz uma dieta baixa em carboidrato, o seu organismo, óbvio, ele vai utilizar aquele carboidrato que você comeu, que é pouco, porém, ele vai utilizar também parte do que ele já tem, da gordura que ele já tem, para poder manter a glicemia estável, fazendo com que ela esteja naquele nível que ele precisa, né? E mais do que isso, explicando um pouquinho também da queima, como é que a pessoa perde peso, né? Como você está obtendo energia? Você pode obter energia através da ingesta, ou seja, colocando energia para dentro, né? E se você não está colocando energia suficiente, certo? Tanto na forma de carboidrato como na forma de proteínas e gorduras, o seu organismo ele vai buscar em outro lugar. E no caso da low carb, o que acontece?
Como você está fazendo uma dieta que tem proporcionalmente um pouco a mais de proteínas e gorduras, você tem uma certa saciedade. Então isso na prática a gente vê muito. Os trabalhos científicos ainda são controversos nessa área, se a saciedade realmente é maior na low carb cetogênica ou não. Existem trabalhos que mostram que sim, trabalhos que colocam que não é bem por aí. Porém, na prática, a gente percebe isso muito claro. Quando a pessoa faz uma dieta comum, 55% de carboidrato, e ela faz a mudança para uma dieta mais low carb, em que ela aumenta um pouco a proteína e aumenta um pouco a gordura, ela passa por um momento de saciedade. Isso leva ela a ter uma ingesta menor de calorias, fazendo com que ela perca peso. Exato. Tanto é que nos trabalhos científicos, geralmente, quando eles querem comparar dieta a dieta sobre saciedade, eles obrigatoriamente colocam uma quantidade de calorias a mais para o grupo low carb, porque senão o grupo low carb acaba perdendo muito mais peso na fase inicial. Isso daí acaba minando a análise do trabalho, né? Com relação aos outros benefícios, regulação das taxas de triglicérides, regulação das taxas de glicemia, e com isso melhora nas funções inflamatórias ou nas possíveis inflamações que aquele organismo tem, e talvez um possível lucro aí na parte de saúde cardiovascular esse indivíduo também vai ter. Mais um benefício que às vezes as pessoas se esquecem, né? Que é uma melhor saúde bucal. Por que isso? Porque a gente não ingere tantos açúcares em geral. Então já se tem também estudos que relacionam uma diminuição do teor de carboidratos na dieta com a diminuição do teor de cáries, de doenças, né, que estão acometendo a saúde bucal do indivíduo. Então é muito interessante. E os contras? O que fala contra essa dieta? Muito bem, os contras que a gente tem nessa alimentação, que seria? Deixar de comer determinados alimentos com alto teor de carboidratos ao qual nós estamos habituados, né? De uma maneira geral, ao longo de tantos anos, ouvindo a recomendação para aumentar o teor de carboidratos, diminuir a quantidade de gordura das dietas, né? Com alimentos aí zero gorduras, reduzido em gorduras, alimentos light, e fazer essa transposição para os alimentos que são naturalmente ricos em gorduras, ou que contêm uma gordura natural, com teor de proteína adequado nessa alimentação, ou seja, nós ao longo dos anos passamos a comer uma quantidade de proteínas até inferior ao que o nosso organismo estaria satisfeito, né? Então essa transição é um contra dessa alimentação, mas que posteriormente, quando você pula, né, esse muro, você passa a colher os benefícios. O outro ponto é a facilidade de aquisição dos alimentos, que fica prejudicada, né? É muito mais simples eu entrar numa padaria ou entrar num supermercado e ser, né, envolta ali de alimentos que são ricos em carboidratos de todos os tipos, né? Principalmente os refinados, os empacotados, os ultraprocessados. Então esse é um ponto de dificuldade. Além do que a necessidade do preparo e do planejamento da alimentação para facilitar a nossa vida. Mas temos mais alguns contras aí? Temos sim. Eu quero reforçar um pouquinho o que você disse. Com relação à preparação, né? Como toda dieta restritiva, a pessoa realmente tem que estar preparada para poder fazer essa restrição, né? Quer dizer, se ela vai modificar aquilo que ela já fazia anteriormente, então ela vai passar por um momento, digamos assim, de privação. E a sua cabeça, ela entende muito bem a privação. Poxa, por que eu não tenho? E ela inconscientemente, ela vai começar a pedir para você: olha, eu quero aquele alimento, eu quero aquilo que você já fazia. Você já me dava. Exatamente, sair do meu estado de conforto, né, para um estado onde eu tenho que fazer um esforço. A sua cabeça, ela não entende muito bem isso daí. Então este primeiro momento, essa primeira entrada, né, ela é às vezes um pouco traumática para o paciente. E pode ser um contra. Exatamente. Né, Um segundo ponto aqui. Como eu disse, os trabalhos científicos, eles mostram que a maioria perde peso, mas algumas pessoas ganham peso em low carb. Poxa, mas pode. Estou diminuindo a quantidade de carboidrato. E isso talvez esteja fazendo com que eu tenha menos fome. Como é que eu vou me engordar? É simples. A gordura
tem uma maior quantidade de caloria grama a grama quando comparado com as proteínas e com os carboidratos. Então é possível que uma pessoa em low carb exagere na quantidade de gorduras, tenha um entendimento equivocado daquela estratégia, daquela dieta específica, e faça uma alimentação muito copiosa, muito forte em gorduras. E isso vai fazer com que ela ganhe peso ao invés de perder. Isso mina a estratégia dela para poder perder peso, principalmente para poder permanecer magro. Né? Uma terceira coisa que também a gente vê com frequência naqueles que entram na dieta low carb, mas que não se atentam muito, né, ao que ela se propõe. Né? Vamos colocar assim, eles colocam qualidades de alimentos ruins naquela dieta, justamente porque ela tem um perfil, digamos assim, de liberação de alguns alimentos, ou seja, um pouquinho mais liberal em alguns alimentos e restritivo em outros. Como você bem disse, na dieta usual, ou uma pessoa sem dieta específica, ela pode chegar numa padaria, ela pode chegar em algum local, né, e pegar ali vários produtos. Hoje, a disponibilidade de produtos farináceos, né, feitos com farinha, ela é em profusão, ela tem muito, em tudo quanto é lugar você pega, correto? E aí a pessoa, poxa, já que eu não estou comendo esse monte de farinha aqui, né, então o que eu vou comer? Ah, eu quero comer uma salsicha, eu quero comer um embutido qualquer. E aí a qualidade acaba ficando ruim daquela alimentação. E vejam bem, existem embutidos muito bem feitos, praticamente que naturais, eles são submetidos apenas a processo de desidratação e salga, ou seja, eu coloco um pouco de sal e são desidratados, e isso não interfere na qualidade daquele alimento, certo? Porém, existem processados, né, de produtos animais, principalmente, que tem muitos aditivos químicos e que tem muitas coisas que não deveriam estar lá, que a gente não deveria estar comendo, correto? Inclusive corantes, né, na sua formulação. Isso faz com que a qualidade daquela alimentação seja muito baixa. Então, low carb, mas tem uma baixa low qualidade. carb, mas quer dizer, faltou um entendimento do que realmente é a low carb, ou seja, a proposta da low carb. A proposta da dieta low carb não é baixa em qualidade, muito pelo contrário, seria elevar a qualidade da sua alimentação, principalmente quando a gente leva em conta a alimentação usual das pessoas hoje, que comem muitos farináceos, produtos derivados de farinha de trigo principalmente. A farinha de trigo é uma boa opção somente para quem quer incluir energia na sua dieta. Ela é alta em energia, porém ela é baixa em nutrientes. E a dieta low carb, a princípio ela prega, né, que você coma legumes, verduras, algumas frutas, carne, queijo, ovos, tudo isso tem bastante nutriente, certo? Porém as pessoas, na maioria das vezes, o que fazem? Um monte de embutidos e salgados, e aí acaba que isso serve contra aquela dieta, fazendo com que ele não tenha, né, não obtenha a saúde que ele gostaria de ter com aquela dieta. E muitos dos produtos, né, que são incluídos dessa forma aí, são produtos que a gente vê como pró-inflamatórios do organismo, e ele vai começar a se sentir mal naquela dieta. Né? Então, na minha cabeça, seriam esses contras aí dessa dieta, né, que, ao meu ver, e eu já testei isso, né, é uma boa estratégia desde que você realmente tenha aquilo bem claro e é onde é que você quer chegar. Exato. E colocando aqui um ponto, né, dentro dessa questão de privação e de redução de determinados alimentos, nós temos que lembrar que não é somente comer menos, tirar da alimentação. Nós temos que colocar alimentos de qualidade. Né? Quando você tira somente os carboidratos, eu deixei de comer pão, eu deixei de comer macarrão, Lembrando que a estratégia de você reduzir carboidratos não quer dizer no carb, né? Nunca mais vou comer carboidratos, mas a substituição por carboidratos que provejam melhor qualidade nutricional. Nós temos tubérculos, grãos, leguminosas, que podem prover ao nosso organismo essa densidade nutricional de uma forma muito melhor. Então a gente está aí fazendo uma dieta restrita, uma dieta privativa, uma dieta, né, de privação, ou de fato nós estamos fazendo uma conversão daquilo que é desejável para fornecer saúde, para fornecer nutrientes adequados para o nosso organismo. Então muitas vezes a gente é postulado
que quem faz dieta low carb só come carne e folhas, mas não é essa a proposta. A proposta é que a gente inclua muitos alimentos de alta densidade nutricional e que vão prover os nutrientes necessários. Sim. Vamos fazer as nossas considerações finais aqui. Então, entre os pontos positivos, pontos negativos, qual que é a sua opinião sobre a dieta low carb, especificamente na estratégia de emagrecimento e para permanecer magro? Separa aí emagrecimento e permanecer magro. Isso. Então, entendendo que aquele indivíduo que quer emagrecer, e depois permanecer magro, tenha uma ingesta calórica elevada, principalmente por conta de carboidratos na sua maioria refinados. Além disso, uma ingesta que pode vir sim também de outras, de gorduras, a redução desses carboidratos com a inclusão de alimentos vai ser favorável. Então, a minha opinião é você entender quem é você, o que você precisa, como o seu corpo funciona para você ter a melhor estratégia alimentar. É fato que muitas pessoas se beneficiam com a retirada de alimentos refinados da alimentação, de alimentos processados da alimentação. Muitas, inúmeras, mesmo aquelas que não precisam ou não querem reduzir seu peso, sentem um melhor benefício, uma melhor saúde quando retiram esses alimentos da sua alimentação e incluem alimentos, frutas, verduras, legumes, tubérculos, raízes, enfim, cereais, leguminosos. E os outros produtos proteicos também, carnes, ovos, leites, derivados de leite. Então, meu entendimento a proposta low carb, ela pode sim servir para um monte de gente, para muitas pessoas se beneficiarem, principalmente aquelas que já têm algum critério de saúde nesses requisitos prejudicados, certo? Uma glicemia alterada, uma necessidade de controle do perfil lipídico, colesterol, triglicérides. Essas pessoas vão se beneficiar muito com uma alimentação reduzida em carboidratos. Concordo plenamente. Eu vou adicionar aqui um ponto que eu acho que é bem interessante para que as pessoas pensem, em relação ao emagrecimento e para permanecer magro. Veja bem, eu gosto muito dessa dieta. Eu acho que ela conserta vários problemas atuais que a gente vê no nosso dia a dia, nos nossos consultórios e nas pessoas que aparecem com os problemas de obesidade, sobrepeso e problemas de saúde, como diabetes, principalmente, hipertensão, correto? Que são problemas, a princípio, causados por um estilo de vida vicioso, por um estilo de vida que levou aquele problema. Isso é uma cascata, Isso vira uma miríade, assim, Vira uma cascata de coisas que culminam em vários problemas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele tem um ácido úrico aumentado. Por quê? Porque ele tem alta ingesta de frutose. Por quê? Porque ele tem alta ingesta de açúcar. Correto? E ele tem diabetes também, então ele tem a glicemia alterada, vai ter todos os problemas que o diabetes causa, correto? E isso veio de como? Bom, a princípio ele ingeriu uma dieta muito alta em carboidratos, adquiriu uma resistência à insulina e logo depois um diabetes. Quer dizer, é uma coisa que vai se entremeando, vai se entrelaçando e causando os problemas, Por que ele ficou hipertenso? Provavelmente porque o sistema cardiovascular dele, o sistema vascular dele, teve problemas com remodelamento vascular, inflamação crônica, e aí ele adquiriu uma hipertensão. Então, assim, a dieta low carb, especificamente, eu vejo com bons olhos nesse ponto. Quer dizer, ela trata realmente uma das causas, que é o excesso de calorias provindo de uma alimentação errada, com um entendimento errado, provinda principalmente de açúcar e farináceos, correto? Exato. E aí, o que eu vejo realmente com bons olhos? Quando você entende a low carb como a diminuição, e talvez não exclusão, mas diminuição importante da ingestão de açúcar e farináceos, mas a manutenção ou a intensificação de produtos provenientes da natureza, que naturalmente são baixos em carboidrato, aí sim você está entendendo como uma dieta de alto valor para você, que provavelmente vai contribuir bastante, principalmente para você permanecer magro. Eu vejo uma grande quantidade de pessoas que mantêm a sua alimentação com alta qualidade, com legumes, repetindo aqui, legumes, verduras, frutas baixas em carboidrato, carne, queijo e ovos.
E ela se mantém com 30%, 35% no máximo de carboidratos, não ganham peso, não perdem peso, se mantém para o resto de suas vidas muito bem, comendo alimentos altamente nutritivos. Exato. Certo? Então, esse eu acho que deve ser o entendimento da dieta low carb, na minha opinião, para que a pessoa tenha os benefícios. Então, para fechar, seria isso daí que eu queria falar, associado à melhora dos parâmetros de saúde. Exato. Que é uma das coisas que ela resolve. Exato. E é esse que eu acho que é o ponto mais crucial, né, da adoção de uma alimentação com essas características, que é a remissão de determinadas doenças. Você consegue mudar o curso da sua saúde ou da falta de saúde, uma vez que você já estava encaminhando para o processo de doença, quando a gente faz uma mudança alimentar. E isso, para mim, é a chave de todo o processo. Você consegue mudar a sua vida com uma alimentação, um estilo de vida alimentar que é fantástico, é fácil de seguir, não é difícil de seguir, né? Você só precisa, sim, saber determinados pontos específicos dessa estratégia para você conseguir todos os benefícios. Então, na minha opinião, low carb veio para trazer muitas oportunidades de saúde para os indivíduos. Fechando aqui então, está aprovada? Essa dieta? Sim, está aprovada. Lógico que nós temos que lembrar da individualidade biológica, sabendo das necessidades individuais de cada um. Muito bom. Esse é o Efeito La Capra, eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. E a gente vai ficando por aqui na série de dietas. Um abraço, pessoal.